me desse uma palavra, e nesse pedido, o Senhor falou comigo sobre uma vida em equilíbrio, pilares para construir uma vida em equilíbrio. No texto que acabamos de ler, o Senhor fala sobre nós termos o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Nós somos um ser trino, dotado de corpo, alma e espírito. Assim, quando o Senhor nos criou, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1, verso de número 26. O Senhor cria o homem já com o corpo, alma e espírito. Nós somos a imagem de Deus, nós somos a semelhança de Deus. Nós temos que entender quem nós somos, no nosso contexto, né? Quando nós fomos criados. Então, a princípio, a ideia de alcançar uma vida em equilíbrio é entender, né, da forma que nós fomos gerados, da forma que Deus nos criou, para que nós possamos cuidar de cada parte do nosso corpo. E é necessário esse conhecimento da gente não desmerecer cada parte da criação, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa alma e nós temos que cuidar do nosso espírito. Deus nos deu uma oportunidade quando enviou Jesus Cristo, para que nós já estávamos no lamaçal do pecado, já estávamos sem perspectiva nenhuma, e Deus veio e nos deu uma nova oportunidade através da vinda de Jesus, para que nós pudéssemos trilhar uma vida diferente. Hoje nós temos a oportunidade de cuidar das nossas vidas, de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, e muitas das vezes a gente negligencia isso, deixa isso passar, e não é isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. E eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos aquilo que Deus nos orienta através da sua palavra. Nós estaremos pautados hoje dentro da palavra de Deus. Deixa eu ver se eu consigo passar. Isso. Esse é o primeiro que eu passei. Cuidado com o corpo. Esse é o primeiro ponto. Eu vou tentar ser um pouco objetivo dentro de alguns pontos, porque alguns eu quero me aprofundar um pouco mais. Cuidado com o corpo. 1 Coríntios 6:19 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Ou seja, nós já começamos a entender que o nosso corpo, ele tem uma função muito importante. Nós somos templo, nós somos habitação do Espírito Santo, e esse corpo ele precisa ser cuidado, esse corpo ele precisa ser tratado. Às vezes a gente acha que eu tenho que só simplesmente cuidar do espírito, cuidar da alma e deixa o corpo de lado, né? Tem uma expressão que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante. Como posso querer cuidar da obra de Deus, se não consigo nem cuidar do próprio templo de Deus, que é o nosso corpo? Como é que eu vou cuidar de outras coisas se eu não cuido nem de mim mesmo? E como é que eu não cuido de mim? Eu comecei a passar, e eu estou tirando isso por experiência, eu comecei a passar um tempo que eu mais me preocupava em fazer as coisas fora do que cuidar de mim. E tem muita gente que hoje vive dessa forma, tem que cuidar do trabalho, de filho, de casa, né, dos afazeres, mas quando é para olhar para dentro de si, não está cuidando. Não cuida da alimentação, não cuida de fazer um exercício, não cuida de fazer um check-up. Se a gente parar e perguntar aqui, quantos hoje fizeram um check-up, tem pouco tempo? Alguns ainda vai no médico, outros, né, nem vai, não quer nem saber como é que está. Irmãos, cuidar do corpo é essencial. Cuidar do corpo é glorificar a Deus. Cuidar do nosso corpo faz a gente poder viver uma longevidade e continuar na obra de Deus. Quando você negligencia o cuidado do seu corpo, você está negligenciando aquilo que Deus criou e quem habita em você.
a importância de você se cuidar, a importância de você comer bem. É interessante, tem uma expressão, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Não, coloquei não. Quando tem uma expressão que diz assim, ó, crente não bebe, mas come, que é uma beleza, não tem? Vocês já ouviram isso aí? Se eu disser para vocês que a mesma linha onde o Senhor condena a bebida, o excesso da bebida, Ele condena o excesso da comida. É isso. Aí a gente vai assim, aí sai comendo igual um desesperado. Sabe? Sai comendo demais e aí o que vai acontecendo? O corpo vai padecendo. Daqui a pouco está com o colesterol alto, daqui a pouco a pressão está alta. Daqui a pouco começa a aparecer vários tipos de doença. Aí, aquela disposição, até mesmo para fazer a obra, você já não tem. Eu estou cansado, eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo. É a falta de cuidado com o corpo. Quando você não cuida do seu corpo, a tendência é para descer. E eu sei disso porque hoje eu estou com 40 anos e quando eu estava um pouco mais novo, sem cuidar do corpo, eu já tive um princípio de infarto e um infarto. Eu estava com 32, 33, né? Olha só, estou novo. Para que eu vou cuidar? Para que eu vou fazer? E aí eu comecei a olhar e falar assim, meu Deus, além de olhar para a minha saúde, eu comecei a olhar e falar assim, eu estou acabando comigo mesmo, estou acabando com o templo do Espírito. E aí eu comecei a falar assim, não, está errado. O primeiro que era para mim poder cuidar, que eu estou vendo que é de mim, eu não estou cuidando. Não, eu vou cuidar da obra de Deus, não está sabendo cuidar nem de você, como é que você vai cuidar de outro? Você olha nem da sua saúde, nem para olhar para você, você não sabe. Porque Deus diz assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu me amo? Metendo gordura? Tacando um refrigerantezão lá para dentro? Vai almoçar 2 litrão de Coca-Cola? Chega no meio de semana, é hambúrguer, pizza, é cachorro quente, aí. E aí? Aí daqui a pouco, Deus me cura. Estou aqui, ó, minha saúde está toda debilitada. Você mesmo está se matando. E aí? Então assim, irmãos, a gente tem que aprender a trazer um equilíbrio para o nosso corpo. Eu comecei a ver, aí eu falei assim, nossa, eu preciso cuidar. Comecei a mudar hábitos. A primeira coisa quando a gente aprende a mudar para o nosso corpo é mudar a mentalidade. Também não adianta você querer ir lá no desespero, eu vou para a academia agora. Muda a sua mentalidade, entenda o porquê que você precisa mudar. Por que você precisa ir para uma academia? Por que você precisa comer bem? Por que você tem que mudar os seus hábitos? Eu falei, nossa, eu quero chegar nos 40, eu quero chegar nos 50, 60, 70, eu quero estar bem. Se Deus assim me permitir chegar. Eu quero poder brincar com os meus netos, eu quero poder, aproveitar a minha família, eu quero aproveitar isso com saúde, eu não quero aproveitar isso sendo carregado, sendo arrastado por alguém, não. Eu quero poder estar bem, tem como estar bem. Eu comecei a olhar e falei assim, meu Deus, olha que interessante, irmãos. Depois que eu mudei o meu hábito alimentar, depois que eu mudei a minha rotina, eu vi o quanto eu melhorei. Eu passei de 27% de gordura corporal para 9% de gordura corporal. Eu passei a me alimentar de uma forma que eu falei assim, Aslane, olha assim, a gente lá em casa, geralmente a gente janta por volta de 4h30, 5 horas da tarde. Depois a gente mantém o nosso hábito alimentar. Você fala assim, nossa, mas tem dia que a gente janta mais tarde. Tem dia que a gente vai comer alguma coisinha, tem filho pequeno, a gente vai comer. A gente não parou de comer. O pessoal lá no meio lá da academia, que o pessoal fala que a gente é um casal fitness, mas é porque a gente decidiu ter um hábito de vida saudável. Porque a gente quer ver os nossos filhos crescer, a gente quer ter disposição para poder fazer a obra. E foi um ponto que a gente teve que trazer de equilíbrio. Porque senão daqui a pouco a gente mesmo está se matando. Então o primeiro ponto de equilíbrio que você tem que ter é cuidar do seu corpo. Cuide do seu corpo. Você vai ver o tanto que você vai ficar bem. Você vai ver o tanto que você vai se sentir melhor, mais disposto. Isso vai te trazer uma melhora significativa, irmão. Se você não faz, comece a fazer isso.
Comece a cuidar da sua alimentação, comece a cuidar do seu corpo, comece a oferecer o seu corpo realmente. A palavra de Deus diz em Romanos 12:1 fala: ofereçam os seus corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Como é que está seu corpo até para você poder oferecer para Deus? Como posso querer cuidar da obra se eu não cuidar de mim? Difícil. Próximo ponto. Agora eu quero me atentar um pouco mais. Cuidar da alma. Cuidar das nossas emoções. Cuidar dos nossos sentimentos. Salmo 94:19 diz: quando a ansiedade, olha só como é que o salmista começa. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma. A nossa alma está ligada diretamente às nossas emoções. Na nossa alma é onde nós sentimos a alegria, nós sentimos tristeza, nós sentimos todo tipo de emoção, está ligada à nossa alma. A nossa alma, ela tem um papel fundamental. Tem pessoas que às vezes estão sorrindo por fora e chorando por dentro. Estão angustiadas, estão entristecidas, estão precisando cuidar da alma. E aí eu abro até aqui um ponto. A gente está tratando aqui na quarta-feira. Nós estamos tá acontecendo aqui na igreja algo extraordinário, algo que é sobrenatural, que é o Celebrando a Cura. O Celebrando a Cura, ele vem no contexto justamente para a gente poder ter esse cuidado das nossas emoções. É necessário a gente cuidar das nossas emoções, daquilo que nos tem. A maioria das pessoas tem feridas, tem traumas, rejeição, abandono, tem orfandade física e orfandade emocional também. Tem ansiedade, que eu já falei, tem falta de perdão, tem medos. Então, olha só, a alma, ela requer um cuidado muito especial. E hoje tem muita gente ferida nesse contexto. E eu queria que você se atentasse que não existe cura para aquilo que nós fingimos que não está acontecendo. A primeira coisa que a gente fala aqui no Celebrando a Cura é algo que eu gostaria de pontuar. A gente fala assim, a gente usa uma frase aqui no Celebrando a Cura que eu acho bem interessante. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição. Daí a gente cita uma outra área da nossa vida, o abandono, a compulsão. Então a gente começa a verbalizar aquilo que a gente está passando. Porque tem momentos que a gente precisa expor para fora, a gente precisa confessar aquilo que temos passado. Só que essa frase, ela diz assim, eu sou um filho amado de Deus. Primeiro eu reconheço quem eu sou. Quem sou eu? Eu sou um filho amado de Deus. E é algo que muita gente ainda não entendeu quem é. Hoje você está aqui, você que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você tem que entender que você é um filho. Você deixou de ser escravo, você deixou de ser criatura. Tem uma expressão quando você pergunta para as pessoas, você fala assim, todo mundo é filho de Deus? Não. Nem todo mundo é filho de Deus, não. Sabe quem é filho de Deus? Quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Esses são os filhos de Deus. E se você aceitou Jesus, você é sim filho de Deus. E realmente hoje você tem um título. Realmente hoje você não é mais criado, você é filho. Você é filho de Deus. E isso nos faz entender. E quando nós verbalizamos isso, nós mostramos quem nós somos. E também nós mostramos para Cristo quando nós falamos assim, olha, eu tenho a minha fraqueza. Eu sofro com abandono. Eu sofro com a depressão. Eu sofro com a ansiedade. Eu sofro com a compulsão. Eu preciso tratar isso. E muitas das vezes, a gente hoje tem deixado de cuidar da alma, tem deixado as nossas emoções em segundo plano.
E as nossas emoções precisam ser tratadas para que a gente possa viver uma vida em equilíbrio. Para que a gente possa viver uma vida diante do Senhor, uma vida plena. A gente precisa viver essa vida em equilíbrio, confessando e curando as nossas feridas. Porque tem muita gente hoje que está dentro da igreja, e eu gostaria de trazer um exemplo, que é o exemplo do filho pródigo. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 15, começa dizendo que um pai, ele tinha 2 filhos. Quantos? 2 filhos. Olha o que é interessante. O filho mais novo pediu ao pai a herança antecipada. Na prática ele estava dizendo: pai, para mim o Senhor morreu. Ele se sentia órfão de pai vivo. E sabe o que faltava para ele? Pergunta aí, o que faltava? Conexão com o pai. Ele estava sendo cuidado pelo pai, ele estava junto com o pai, e o que faltava com ele era conexão com o pai. Tem muita gente que está dentro da igreja, tem muita gente que está vivendo uma vida teoricamente gospel, cristã, mas não está tendo conexão com o pai. Não é simplesmente vir para a igreja, não é simplesmente eu declarar que eu tenho ali, que eu vou para a igreja, que eu sou cristão. Eu preciso ter um grau de intimidade, eu preciso ter um grau de conexão com Deus. Eu não preciso, olha só, ele pediu uma herança que já era dele. Ele pediu algo que já era para ele desfrutar como filho. Às vezes dentro da igreja você está pedindo coisas para Deus, você está falando com Deus, você está tratando Deus como se Deus estivesse no... Não, o que está faltando para você viver uma vida transformada é essa conexão com Deus. Aí lembra que ele fala que era 2 filhos? O outro filho também estava, o outro filho que ficou, olha só, o que é interessante. Irmãos, isso aqui foi, acho que quinta-feira, eu estava sentado com a Islane, a gente estava ali, eu estava ministrando a lição, essa ministração aqui para ela, e a gente estava conversando sobre isso, e Deus falou muito com a gente acerca do filho pródigo. Foi um momento ali que Deus falou tremendamente comigo, com ela, e olha só o que Deus revela. Deus nos trouxe essa revelação, ele falou assim, olha, num determinado momento que o filho mais novo volta, se arrepende, volta, o outro filho chega para o pai e fala assim, pai, eu estou há tanto tempo aqui te servindo, eu estou há tanto tempo cuidando de tudo, e o senhor não me dá nada, não me dá nem uma ovelha, nem um cabrito aqui para mim poder celebrar com os meus amigos. Sabe como é que esse filho se sentia? Me pergunta. Ele se sentia como servo. E há uma diferença de quando a gente se sente como servo, da diferença quando a gente se sente como filho. O servo, ele trabalha por obrigação, ele faz por obrigação. O filho faz por amor. O filho faz sabendo que tudo que ele está fazendo ali, ele não está fazendo porque ele é servo, porque ele é obrigado, ele faz porque ele ama. Ele faz porque ele gosta de estar junto do pai. Ele faz porque ele entendeu que aquela conexão que faltou no primeiro, ele precisa ter também, para ele entender que tudo aquilo é dele. O pai olha para ele e fala assim, você não está entendendo, isso tudo é seu, isso tudo também é seu. Às vezes você está vivendo, você não está conseguindo acessar o que você precisa diante do Senhor, porque você está vivendo como servo, e você já não é mais servo. Você é filho, você tem direito. Você pode acessar porque Deus olhou para você e falou assim, olha, eu sou teu pai. Você tem também, você pode acessar. E a gente está vivendo como servo, a gente às vezes não consegue acessar o que Deus tem, porque a gente não entendeu quem nós somos diante do Senhor. A gente vê 2 exemplos aqui, um pedindo a herança porque queria ir embora, porque não tinha conexão com o pai. O outro está falando, eu trabalho, eu faço. Essa falta de conexão, essa falta de cuidado, essa orfandade. Porque quando a gente fala assim, vencendo a orfandade, a gente tem que entender que nós não somos órfãos de pai vivo, não.
O nosso Pai está vivo e Ele está junto conosco, Ele é presente. Ele é um Pai que está cuidando das nossas emoções. Ele é um Pai que está tratando das nossas emoções. Ele é um Pai que vê as nossas dificuldades, as nossas limitações. O salmista diz que Ele cura os corações dos quebrantados, dos contritos. O que está faltando para a gente poder viver uma vida de equilíbrio, uma vida abundante, porque a palavra de Deus diz que o Senhor quer que nós vivamos uma vida abundante, uma vida próspera no Senhor, é entender, trazer esse equilíbrio. É entender quem nós somos diante do Senhor. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque ainda não recebeu nada dentro da igreja? Porque não entendeu quem é Deus. Não é só simplesmente eu estou vindo para a igreja, eu estou na casa do Pai, mas eu ainda não reconheci que Ele é meu Pai. Eu estou na casa do Pai, mas estou vivendo como se eu fosse órfão. Eu estou na casa do Pai e estou vivendo como se eu fosse servo. E não é isso que Deus nos chamou. Não é dessa forma que a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Quando você consegue equilibrar, quando você consegue expor, Senhor, peraí, eu não quero mais ser órfão de pai vivo, porque o nosso Deus é vivo. Eu não quero mais viver como servo, eu quero viver como filho. Quando a gente compreende isso aí, a gente começa a acessar aquilo que Deus tem preparado para os filhos. Quando a gente consegue compreender, irmãos, que isso que nos limita está dentro das nossas emoções. Quando a gente está tratando aqui no Celebrando a Cura, a gente está tratando isso, para que as pessoas possam compreender que essas emoções nos limita de você viver uma vida com outra, ter uma vida plena com outra pessoa, uma vida plena com Deus. As mágoas, os traumas, o que precisa ser curado, o que você precisa hoje colocar para fora para que você possa viver uma vida plena com Deus, para que você possa acessar uma vida assim como filho. Hoje eu fico vendo que é possível você viver restauração em todas as áreas da sua vida, porque Deus restaura. Mas você precisa estar com o seu coração aberto, você precisa abrir o seu coração, você precisa expor. Às vezes tem gente que tem medo, vergonha, mas você precisa romper essa barreira. Porque senão você vai continuar vivendo o mesmo ciclo, vivendo as mesmas coisas, e não vai mudar. Enquanto você não quebrar, enquanto você não romper, vai continuar do mesmo jeito. E aí entra ano e sai ano e você frustrado, porque as coisas não mudam. Porque você ainda não aprendeu a acessar aquilo que Deus tem para você. Às vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, às vezes no nosso tempo, as pessoas às vezes colocam barreiras, né, para você poder acessar, para você poder chegar até Deus. Colocando Deus lá numa posição longe, enquanto Deus está do nosso lado. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está em nós. É o quê? O Espírito Santo habitando em nós. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, como é que eu estou vivendo um Deus longe? Eu estou vivendo um Deus que mora comigo. Mas que eu preciso confessar, mas que eu preciso de cura, eu preciso de restauração. Esse é um ponto essencial para quem quer viver uma vida equilibrada, para quem quer viver uma vida transformada. Primeiro ponto, eu preciso cuidar do meu corpo. O segundo ponto, eu preciso cuidar da minha alma. Eu preciso restaurar isso dentro de mim, para que eu possa viver. O próximo passo é cuidar do meu espírito. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, 23. Cuidando do espírito. Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Para você viver os frutos do Espírito, você precisa estar bem com essas outras áreas. Você precisa estar bem. Você precisa estar em equilíbrio buscando. Porque senão, Deus não é Deus de confusão. Você precisa estar
com a sua vida em equilíbrio dentro das outras áreas, para que Deus possa estar te usando, para que você possa manifestar o fruto do Espírito. Um espírito fortalecido, para que você possa ter um espírito fortalecido, você precisa orar, você precisa ler a palavra. Fundamental ler a palavra de Deus. Fundamental você buscar uma comunhão com Deus, jejum, adoração, intimidade. Sabe por quê? Porque quando você busca isso com o Senhor, você está fortalecendo o seu espírito. Em Mateus, o Senhor diz: olha, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é interessante que, quando o seu corpo não está bem, quando a sua alma está abatida, muito dificilmente você vai conseguir oferecer uma adoração verdadeira para o Senhor. Quando você está mal, quando sua alma, quando você está triste, quando você está abatido, que você quer ficar às vezes no cantinho, às vezes você não vai nem conseguir. O seu espírito também começa a ficar quieto. Ele vai estar enfraquecido, porque o resto do seu corpo também está mal. Olha para você ver um grande exemplo. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. O Senhor falando com Elias. Elias tinha acabado de encontrar com Jezabel, com Acabe, e matado os profetas de Baal, né? Viu o fogo descer do céu, coisa grande. Aí Elias se sentiu no momento que ele ficou mal. E ele fugiu para o deserto quando ele soube que Jezabel falou que ia matar ele também. E ele foge para o deserto. E Elias, quando ele chega no deserto, ele está cansado, ele está com fome. E a palavra de Deus está relatando. Aí o que o Senhor faz? O Senhor fala: olha, come, bebe, descansa, porque depois você vai ter uma longa jornada. Olha só, Deus se preocupou com Elias comer, Deus se preocupou com Elias beber, Deus se preocupou com Elias descansar. Então Deus está preocupado como é que você está também. Deus está preocupado como é que está a sua saúde. Deus está preocupado se você está descansando. Deus está preocupado se você está acelerado. Uma das coisas que eu mais passei pela vida, eu estava acelerado ao ponto que Deus teve que me refrear. Porque se Deus não me freia, meu Deus, essa hora eu acho que eu não estava nem aqui. Então tem hora que a gente tem que parar, a gente tem que respeitar os nossos limites. A gente tem que entender que não dá para dizer sim para tudo. A gente tem que respeitar, entender e falar assim: Deus, tudo bem, agora eu parei, eu estou no meu momento de descanso, eu estou no momento agora de cuidar de mim, porque eu também dessa forma estou adorando a Deus. Não é simplesmente você parar, agora pronto, parei, pronto, acabou. Não. É respeitar os seus limites, é respeitar o seu corpo, é respeitar você. E isso vai te fazer com que você se fortaleça para você poder viver o propósito que Deus tem para a tua vida. O que Deus está requerendo de uma vida em equilíbrio é que você respeite os processos, é que você respeite o seu corpo, é que você cuide da sua alma, para que você possa verdadeiramente viver uma vida plena com o teu espírito, porque o nosso espírito, ele vive em conexão com o Espírito Santo de Deus. É o nosso espírito, porque quem volta para Deus, quem é que volta? É o Espírito. Eclesiastes diz que o corpo volta para o pó e o Espírito volta para Deus. É Ele que vai voltar. E quando o Senhor fala que o Espírito está preparado, porque o Espírito está vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Então a necessidade da gente cuidar, para a gente poder ter uma vida plena, para a gente poder ter uma vida em equilíbrio, é a gente cuidar disso, irmãos. E se a gente começa a pular etapa, a avançar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe? Quando você começa a estudar, você vai para a primeira série, para a terceira, e assim você vai aprendendo até você chegar para você se formar. Quando você vai subir uma escada, o primeiro passo é o primeiro degrau. Se você não consegue nem subir o primeiro degrau, como é que você já quer chegar lá no topo? Se você não consegue cuidar dos básicos,
Se você não consegue cuidar do pequeno, do pouco, como é que Deus vai te colocar no muito? E aí quando você não cuida do pouco, que é esse pouco, que é o seu corpo, que depende só de você, aí você está reclamando com Deus, porque Deus não te coloca em posições maiores, Deus não te coloca em situações melhores, porque você não está nem cuidando do pouco, do básico. A gente quer pular etapa, a gente quer queimar fase, não tem como, irmãos. Para a gente poder viver uma vida em equilíbrio, a gente precisa viver uma vida, a nossa mente sendo transformada, entendendo que a gente precisa cuidar desse processo, né? Fazer com que esse processo comece a fluir. E eu espero que agora nessa manhã, diante disso, o Espírito Santo possa ter falado com cada um de vocês. É uma mensagem que ela veio, quando o Senhor falou comigo, é uma mensagem que ela veio realmente para dar uma despertada. Desperta, ó tu que dorme. Desperta, ó tu que está fazendo, está indo para outra linha, que está indo para outro caminho. Porque tem hora, irmãos, que a gente precisa dar uma sacudida, para a gente olhar e falar assim, eu estou no caminho certo? Às vezes a gente está igual o filho pródigo. Estou na igreja, estou aqui na casa de Deus, mas estou vivendo o propósito de Deus, mas estou vivendo o que Deus tem para as nossas vidas. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não erra não, viu? Deus não falha. A palavra de Deus diz em Números 23, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura teria Deus prometido e não cumpriria? Olha só, nós temos um Deus de promessa que cumpre. Se você não está vivendo o que Deus tem para a sua vida como filho, a culpa não é de Deus. Alguma coisa está errada na trajetória. E é preciso às vezes recalcular, mudar a rota e começar a fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Colocar diante de Deus, buscar esse ponto de equilíbrio para que você possa viver uma vida extremamente abençoada e abundante no Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Se puderem, se coloquem de pé. Eu quero orar com você.